O mangá de Boruto tá pegando fogo atualmente com diversos acontecimentos que prometem mudar completamente o rumo da trama. E no capítulo mais recente do mangá, o capítulo 70, Koji, o principal vilão da história no momento, libera todo o seu poder e promete colocar a sua vingança em prática o mais rápido possível. Com o personagem recuperando a sua verdadeira força, o que será de Naruto, Sasuke e todos os que Koji pretende se vingar. No vídeo de hoje, vamos destrinchar completamente esse novo capítulo do mangá e comentar sobre absolutamente tudo. Então se você é novo, tá chegando agora e conhecendo o canal pela primeira vez, eu te convido a se inscrever e também deixar o like, porque isso ajuda demais no engajamento do vídeo e também iria me ajudar demais. Mas começando o nosso vídeo, o capítulo começa exatamente de onde parou o último, com a Ida ouvindo a proposta do Shikamaru para que ela se juntasse a Konoha, um caminho que seria natural para a personagem que deseja se aproximar do Kawaki. Porém, nesse momento, a Ida ativa o seu doujutsu, o Sharingan, e começa a procurar e ver eventos para compreender melhor a situação em que ela se encontrava. É interessante notar que na hora que a Ida ativa o seu doujutsu, o Koji questiona sua atitude e ela responde que tinha todo o direito de considerar a oferta. Por ter ativado seu doujutsu logo após o Shikamaru fazer a proposta, aliada à sua resposta a Koji de considerá-la, pode-se presumir que a Ida pode ter tentado checar se o cenário era favorável ou não, e até mesmo se o Shikamaru estava escondendo algo dela, pois em um quadro mais à frente, a própria Ida descobre que o Shikamaru havia pedido a um companheiro, no caso a Ino, para trancar as portas do laboratório e dessa forma o Naruto e o Sasuke não fossem pegos pela sua habilidade. Apesar de numa primeira impressão parecer que a Ida leu a mente deles ou conseguiu ter acesso à conversa mental de Shikamaru e Amado, a razão mais coerente e simples para Ida ter tido acesso a essa informação foi vendo a execução da ordem do Shikamaru para Ino, já que de onde ela estava para trancar as portas era preciso que ela ordenasse a alguém para cumprir tal comando, e sabendo que ela não estava sozinha, tendo como base esse quadro do capítulo 68, obviamente ela precisou explicar o que o Shikamaru disse, até porque numa invasão, uma nova ordem para tentar isolar o local de ataque do inimigo e impedir a ida do próprio Hokage é uma jogada bem arriscada, então provavelmente a Ida só viu o desenrolar disso, pois ela sabe que foi um companheiro que trancou o local, no caso foi a Ino. Na realidade, ela pode até ter visto o Naruto comentar isso com o Sasuke e o Boruto, já que ele tenta entrar na sala, o Shikamaru explica a situação e logo depois o Boruto e o Sasuke chegam. Então, considerando que eles não entraram na sala até o final, o Naruto precisou ter explicado isso para eles, que o Shikamaru pediu a Ino para trancar as portas e protegê-los da habilidade do inimigo, pedindo para que ele confiasse no Shikamaru. E aí vocês podem se perguntar o motivo de eu estar focando nisso, mas a razão é bem simples. Esse momento em específico pode ser interpretado por alguns como se o doujutsu da Ida tivesse dado condições dela ter acesso a essa conversa mental do Shikamaru, mas aparentemente não foi isso. Tanto que ele mesmo afirma que a Ida, pelo que parecia, não poderia saber o que estavam conversando, e considerando que ela em nenhum momento respondeu ou comentou sobre a conversa do Shikamaru e o Amado, que desde o capítulo passado estão trocando várias informações e estratégia, fica bem claro, pelo menos por enquanto, que nem ela pode ler as mentes deles, fazendo até o Shikamaru agradecer mais pra frente pelo jutsu da Ino. E comentando desse cenário envolvendo a Ida, checando a situação após receber a oferta do Shikamaru, claramente ela desejava saber se poderia realmente confiar nele, e apesar de ter descoberto que o Shikamaru estava se comunicando por debaixo dos panos, ela ainda não descartou completamente a ideia de deserdar para Konoha. Vamos nos aprofundar nessa questão mais pra frente, mas a própria Ida pareceu testar o Shikamaru ao comentar sua surpresa com a proposta, já que por ser uma remanescente da Kara, ela poderia ser encarada como uma inimiga, terminando por Shikamaru dar um ultimato, ou Koji ou Konoha. Logo depois temos uma cena com a Sumire e o Kawaki, onde a Sumire começa dizendo que estava feliz pelo fato do Boruto estar bem e que tanto ele quanto o Kawaki devem ter tomado decisões dolorosas. Nesse momento o Kawaki começa a falar
do Karma e do Amado ter colocado o selo novamente nele, motivo esse que deve ter sido a razão do garoto ter procurado o cientista logo depois, no final do capítulo. Porém, o próprio Kawaki admite que desejava o Karma do fundo do seu coração e por conta dele conseguiu salvar o Naruto. E aqui temos apenas a confirmação do que estamos falando há meses aqui no canal, e o que o próprio mangá está mostrando, que é essa dependência emocional do Kawaki com o Karma, para se sentir preenchido, útil e com a capacidade de proteger quem ele ama, no caso o Naruto. E com o Karma isso fica ainda mais fácil, independente dos riscos e até dependências que isso pode trazer para o futuro. Com esse desejo do Kawaki de encontrar o Amado para questionar sobre o Karma e o motivo dele ter implantado o selo de novo nele, agora que a Sumire comentou das suas suspeitas do Amado ter segundas intenções com Kawaki e o Karma, é possível que essa seja mais uma das questões que o Kawaki quer conversar com o próprio Amado, o que pode até revelar parte das intenções do cientista. Voltando lá para o núcleo do laboratório, a Ida percebe que o Kawaki está vindo, e o Shikamaru se atenta ao fato de que com o Sukuna Hikona, o Kawaki poderia anular as marcas de garra do Koji, impedir que ele fugisse e até mesmo enfrentá-lo além da Eida. Pois o Amado revela enfim as exceções ao fascínio da Eida, parentes e Otsutsukis, incluindo Boruto e o Kawaki, algo confirmado pelo cientista. Shikamaru se irrita então com esse fato, com razão, pois sabendo disso, poderia ter acionado o Kawaki antes, algo que o próprio Amado consegue deduzir que ele faria. Nesse ponto, Amado praticamente escancara que os seus planos têm tudo a ver com o Kawaki. Não que seja surpresa, mas ele basicamente diz que não pode deixar o garoto morrer. É engraçado, pois o Amado comenta que o Kawaki tem sido uma forte dor de cabeça para Konoha e Shikamaru desde que ele chegou, e agora que está mais poderoso e nem Hokage pode controlá-lo. Isso me faz pensar em um dos vídeos passados, onde eu comento justamente sobre a vontade do Shikamaru em controlar o Kawaki. Nesse capítulo, Amado até levanta uma bola interessante, onde Shikamaru poderia querer que o Koji e o Kawaki morressem numa luta, algo que irrita o Shikamaru, mas não deixa de ser um ponto interessante levantado pelo Amado. Logo após essa conversa, algo que eu venho comentando há meses aqui no canal aconteceu, que foi o sequestro do Amado. Muitas pessoas duvidavam disso, eu já expliquei a razão para esse sequestro fazer muito sentido em vários vídeos, mas para não me repetir aqui, resumindo, o sequestro do Amado era o caminho mais natural, pois você tem um vilão tendo o Amado como alvo principal no momento, ele está em território inimigo e ficaria em desvantagem com a chegada do Kawaki, por exemplo. Sasuke descobriu a localização da base do Koji, o que alimenta a possibilidade de uma ida até lá, além do fato da maior parte das lutas estarem concentradas demais aqui no núcleo de Konoha. Apesar de ser coerente, pois o centro da série é em Konoha, então a maior parte dos conflitos acaba se passando aqui, mas tudo indicava que haveria novos conflitos em outros locais. E agora com o sequestro do Amado e a revelação da localização da base do Koji feita pelo Sasuke no capítulo 68, esse caminho faz muito sentido. Enquanto Eida e Koji se preparavam para ir, Shikamaru tenta impedi-los com Possessão das Sombras, mas a Eida ordena a Delta a atacar o Shikamaru, se aproveitando do fascínio, fazendo com que ele perdesse o controle do Possessão das Sombras. Essa parte é interessante, pois eu pensava que a Delta acabaria obedecendo o comando da Eida sem ter vontade, tipo, atacando o Shikamaru e não sabendo explicar o porquê estava fazendo aquilo, mas pelo que ela respondeu, o fascínio fez com que a Delta tivesse verdadeiramente o desejo de ajudar a Eida. Isso é realmente muito bizarro, quero dizer, o que essa técnica é capaz de fazer em determinadas pessoas. Ela mesmo quis ajudar a Eida, por vontade própria, obviamente, influenciada pelo fascínio, mas não é como se ela estivesse sendo controlada como uma marionete. Ela quis. Já nesse ponto aqui, onde a Eida estava indo embora, ela se despede do Shikamaru e comenta que se veriam de novo, logo depois falando com a Delta, o que dá a entender que a Eida não descartou completamente a opção de se juntar a Konoha, como comentei no início do vídeo, mas que naquele momento preferiu recusar. Sabendo que a Eida nunca confiou no Koji e que não aprova o jeito que ele faz as coisas, ela realmente não pode descartar se juntar a Konoha, e eu ainda acho que isso pode acontecer.
Logo após o Koji ir embora, o Kawaki chega no local usando o Sukuna Hikona, dizendo que queria falar com o Amado, mas já era tarde demais, pois ele já tinha sido levado. Isso me leva a crer que numa possível missão de resgate ao Amado, o Kawaki pode estar incluído não só pelas suas habilidades, mas porque o próprio Kawaki quer tirar satisfações com o Amado. Já lá na base do Koji, Amado ele acaba sendo pressionado a desativar os limitadores do Koji e no final acaba falando o comando e liberando todo o poder do Koji, que aparece com um visual diferente, cabelos mais arrepiados e provavelmente branco, né, levando em conta até a surpresa do Daemon e o fato dele ter falado branco espantado. Agora que o Koji recuperou seu poder total, podemos presumir que ele conseguirá lidar com o Kawaki e o Boruto, quero dizer, que não ficará mais em desvantagem como antes, e se vocês perceberem bem, quando o Koji estava saindo de Konoha, ele coloca o nome do Shikamaru em sua lista de vingança. Pelo destaque que o personagem está recebendo, será que isso significa que ele morrerá? Pois agora que o Koji está mais poderoso, ele precisa de um destaque para justificar o foco que esses limitadores tiveram, até mesmo se estabelecer como uma ameaça grande. Então, ele matando um personagem conhecido é uma opção bem viável. Outra questão que eu gostaria de comentar é que eu vi muita gente dizendo que o Kawaki apareceria lá na base do Koji da Eida, usando as marcas do Koji que ficou em Konoha para salvar o Amado, agora que ele desejava falar com o cientista e tudo mais. E como sabemos que o Amado não deve morrer agora, pela importância do personagem, essa poderia ser uma boa forma de salvá-lo na visão de algumas pessoas. Só que, mano, tem uma grande questão aí. Pelo que o Koji explicou lá no capítulo 60 do mangá, ficou muito claro que apenas ele pode passar pelas marcas de garra e trazer alguém com ele, desde que seja um por vez. Até porque seria uma baita desvantagem para o Koji se outras pessoas pudessem usar as suas marcas de garra. Não faria muito sentido. Aliás, faria ainda menos sentido ele ter levado um Amado para sua base para poder escapar do Kawaki e pressionar o Amado de forma mais tranquila, sem interrupções, se outras pessoas pudessem simplesmente usar à vontade as suas marcas, pois elas ficaram em Konoha. Inclusive o Shikamaru pediu para o Kawaki para que ele as diminuísse com o Sukuna Hikona para o Koji não poder voltar. Logo, qual o sentido dele ter deixado as marcas lá se outras pessoas pudessem usar elas sem a permissão do Koji? O Kawaki poderia simplesmente passar pela marca e pronto. Então, pelo que o próprio Koji explicou, fica claro que só ele pode usar as marcas e trazer outras pessoas. E se vocês querem uma prova mais concreta, no final do capítulo 68, quando a Eida chegou em Konoha passando pelas marcas do Koji, ela não passou sozinha, precisou do Koji ter colocado a mão na marca de garra, inclusive fazendo o Shikamaru pensar que ele iria fugir, para aí sim ele puxar a Eida pela mão até que ela conseguisse passar totalmente pela marca de garra. Essa cena deixa claro que o Koji precisa trazer a pessoa, pelo menos tocando nela e a puxando um pouco até uma determinada parte, então não, o Kawaki nem ninguém poderia chegar lá usando a marca de garra, pelo que foi deixado claro até aqui sobre a técnica. Se eles forem até lá, o mais provável é com as informações que o Sasuke conseguiu sobre a localização da base do Koji, o que a essa altura do campeonato já não é uma informação que foi jogada à toa, isso ficou já evidente. Mas mano, fazendo umas considerações finais aqui, falando do capítulo de forma mais geral, sobre o Koji, essa nova transformação dele, né, essa nova forma dele agora que ele tá sem os limitadores, eu não vou me aprofundar tanto porque eu tô pensando em fazer um vídeo só sobre isso, só sobre essa nova forma do Koji, então seria meio estranho eu me aprofundar aqui e depois fazer um vídeo. Mas falando rapidamente sobre esse ponto que eu já comentei um pouco, essa nova forma do Koji já deixa claro pra mim que ele vai acabar matando um personagem conhecido, deram um foco absurdo pra isso, inclusive alguns capítulos só do Koji indo até Konoha para tentar desativar esses tais limitadores, conseguindo um novo visual, mais imponente e tudo mais. Então eu realmente tô achando que ele vai acabar levando alguém, não o Amado, né? Eu até comentei isso em um vídeo passado, onde eu acho que a única pessoa que pode impedir a morte do Amado agora é a própria Eida, cara. E eu falo isso porque se você for observar o cenário, Boruto, Sasuke, Naruto, Kawaki, Shikamaru, não importa quem vá até lá, né, se tiver um arco focado nessa busca pelo Amado, indo até a base que o Sasuke conseguiu a informação da localização,
se eles forem até lá ainda vai demorar um pouquinho, mano, nem que seja um pouco. E o Amado tá prestes a ser morto, então simplesmente não dá tempo de ninguém chegar lá. Como eu falei, é impossível usar as marcas de garra do Code sem que ele permita, né, sem que ele puxe a pessoa ali. Então a única forma do Amado ser salvo, na minha visão, é com a Ada pedindo ali pro Code não matar o Amado. Não vejo o Damon fazendo isso. Se depender do Code também não vai adiantar nada, porque é ele que quer matar o Amado. Então eu só vejo a Ada salvando o Amado. O motivo eu já expliquei no meu último vídeo, né, o vídeo dos vazamentos. Mas para resumir aqui, para quem não assistiu, basicamente por ela ser a única personagem que pode impedir o Code no momento, né, tipo, a única pessoa que poderia tentar ali persuadir o Code, tentar de alguma maneira ver algum benefício, né, no Amado continuar vivo, porque apesar da Ada odiar o Amado, isso não significa que ela vai matar ele agora ou que ela quer que ele morra agora. Ela pode simplesmente se beneficiar do Amado e quando já tiver feito tudo o que ela quer, aí sim mata ele, até porque o Amado tem muito a proporcionar, a sua genialidade, ela conhece o corpo da Delta, do Damon, então sei lá, se a Ada quiser algum tipo de alteração na sua constituição, né, na sua estrutura ali, se ela quiser algum auxílio pra, sei lá, obter mais poder, ou então até mesmo tentar comentar isso com o Code, né, pra ele deixar o Amado vivo. Então existem várias desculpas, né, várias situações ali que a Ada pode criar e comentar pro Code poupar a vida do Amado, porque como eu falei, já fiz um vídeo há muito tempão teorizando sobre isso, que o Amado ele pode ser muito útil para uma reconstrução, né, uma reconstrução da nova cara, de uma nova cara que o Code poderia construir ali para sua vingança, né? Por mais que agora ele seja muito poderoso e provavelmente não precise de outras pessoas, quem sabe ele não queira uma nova cara para, enfim, construir ali o que o Jigen, né, o que o Ishiki não pôde terminar. Então é basicamente isso que eu acho. Sobre o capítulo, eu achei ele um capítulo muito bom, ainda acho o anterior melhor, apesar desse capítulo aqui, o 70, ter tido mais elementos importantes para a história. A gente teve o Code finalmente se livrando dos limitadores e o sequestro do Amado, então são elementos que fazem a história girar mais, mas ainda assim eu acho que o capítulo 69 foi superior a esse. Eu sei que são propostas diferentes, né, esse capítulo aqui foi para fechar essa parte da história, foi para concluir finalmente essa questão dos limitadores, então são capítulos que têm propostas diferentes, mas eu achei muito maneiro que o capítulo passado deu destaque pra caramba pro Shikamaru tentando lidar com a Ada, foi legal ver eles ali na estratégia para tentar impedir ela, mas esse capítulo aqui, o 70, também não fica muito para trás, é só questão de gosto. Eu acho que eles são capítulos do mesmo nível, acho que se você pega os 3 últimos meses, o mangá conseguiu se manter num nível muito alto, tipo, são 3 capítulos em sequência, com um nível muito bom, então realmente 70 é um capítulo que eu gostei muito, apesar desse meu comentário à parte aí, dizendo que eu preferia, né, o 69. Mas como eu falei, é só questão de gosto. Mano, tem ainda muita coisa que eu quero comentar desse capítulo, mas pro vídeo não ficar enorme, né, eu vou pegar os pontos que faltaram maior aprofundamento e vou transformar em vídeos que eu vou soltando aí ao longo das próximas semanas, como a gente sempre faz. Cara, espero que vocês tenham gostado do vídeo, comentem o que vocês acharam do capítulo, comentem aí as suas expectativas para os próximos capítulos. Eu vou voltar aí nas próximas semanas com mais vídeos sobre o mangá de Boruto, né, sobre Boruto como um todo. Se você conheceu o canal agora pela primeira vez, se inscreva, deixa o like, isso ajuda bastante o canal, ajuda demais. E também ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Cara, muito obrigado por assistir um vídeo todo, vou ficando por aqui, até a próxima, fui!